Olá, bem-vindo ao podcast Gente que Soma, uma iniciativa do Instituto Reúna com apoio da B3 Social. Eu sou Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna, e ao longo dessa série de episódios do podcast, nós vamos conversar com estudantes, professores, gestores públicos, especialistas, parceiros do terceiro setor, para juntos buscarmos alternativas para um dos maiores desafios que o Brasil tem em termos de educação, que é a aprendizagem de matemática dos nossos estudantes. Os dados a respeito dessa aprendizagem, eles são sempre desfavoráveis. Nós temos, vindo do SAEB, que apenas 5% dos estudantes que finalizam o ensino médio sabem a matemática que era esperada para a etapa. Recentemente, nós tivemos a primeira participação do Brasil no Teste Internacional de Matemática e Ciências, que mostrou que no quarto ano do ensino fundamental, menos de 50% dos nossos estudantes aprendem aquilo que é considerado muito básico para ser aprendido. Também nós tivemos recentemente um estudo feito pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com a OCDE e uma rede de outros parceiros, mostrando que já na educação infantil, a numeracia emergente, quer dizer, aquela aprendizagem básica ali dos estudantes na educação infantil, fica abaixo do esperado e abaixo do que a média dos outros países que participaram do estudo. E recentemente nós tivemos também a divulgação do ENAD e da Prova Nacional Docente, mostrando que o desafio na licenciatura dos professores que finalizam a sua preparação inicial para serem professores na educação básica deixa a desejar, né? Mostrando que 46% dos professores alcançam o nível esperado para exercer sua profissão ou iniciar a profissão de acordo com padrões que pudessem levar os estudantes a aprender aquilo que se espera que eles aprendam. Resolver esse desafio não é fácil, mas é possível. Nós já temos muitas iniciativas e a ideia é falar a respeito delas ao longo de todos os episódios, que podem ser usadas para inspirar outras iniciativas, para inspirar professores, para que nós possamos juntos resolver esse desafio enorme. E hoje, para conversar conosco, nós convidamos aqui exatamente pessoas que atendem a esse perfil de juntas buscarem soluções para melhorar a aprendizagem de matemática. Então, nós estamos aqui com a professora Patrícia Barreto, que é professora dos anos finais da Escola Municipal Dásio José, em Candeias, na Bahia. E ela é especialista em metodologia e ensino de matemática. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir também para esse movimento. Obrigada pela presença. Também estamos aqui com o Adriano Giglio, que é o subsecretário de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O Adriano é mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e pós-graduado em Gestão de Educação Profissionalizante pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é professor efetivo da Rede Pública Estadual de Educação Básica e também leciona na graduação e pós-graduação em instituições privadas. Adriano, obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo. Olá, Kátia, é um prazer e poder estar somando com gente que soma. E, por fim, também contamos com a presença da Patrícia Mota Guedes, que é superintendente do Itaú Social, também parceiro nosso nessa iniciativa do Gente que Soma. Patrícia é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e em Administração Pública pela Universidade de Massachusetts, Amherst. Patrícia, que bom ter você aqui conosco. Muito feliz também de estar com você, com o professor Adriano, professora Patrícia, Kátia. Muito bem, então vamos conversar. Que bom ouvir vocês. Nós já combinamos que
temos um bate-papo aqui muito fluido, né? Eu vou fazer a referência e dar a preferência para quem de fato vive o desafio de todos os dias melhorar a aprendizagem de matemática e contribuir. Então, eu já queria, professora Patrícia, vou começar com você, mas queria dizer que, na sua pessoa, nós cumprimentamos todos os outros professores e professoras que ensinam matemática nesse país e que têm dado certamente o seu máximo para que nós possamos fazer com que todos os estudantes aprendam. Então, eu queria começar te ouvindo justamente nessa perspectiva da escola. Na sua visão, por que tantos estudantes ainda têm dificuldade para aprender matemática? E o que na prática faz diferença, na sua prática, né? Faz diferença para que eles aprendam? Kátia, existem alguns pontos que vão além da aprendizagem matemática e eu percebi ao longo da minha jornada. Então, não, a dificuldade não era só em aprender matemática, mas de se sentir capaz de aprender matemática. E talvez esse foi foi a minha maior surpresa ao ensinar, né? Eu tenho estudantes de baixa renda, de um município, é um submunicípio, no caso é uma região metropolitana de Salvador, e esses alunos, eles tinham dificuldade em aceitar que eles poderiam aprender matemática. Então, eu não lidei só com uma questão estrutural da disciplina, mas uma questão emocional, culturalmente construída nessas crianças, né? Que eu não posso aprender matemática, matemática é acessível para poucos. Então, nesse contexto escolar, eu percebi que eu não precisava ter só a base matemática, mas eu precisava também inspirar eles em acreditarem que era possível aprender e que todos tinham essa capacidade. E aí é que eu me esbarrei em questões que eu percebia que o que eu tinha ali de conhecimento ainda não era suficiente para colocar isso em prática, né? Eu precisava vencer uma barreira. Hoje eu costumo dizer a eles que quando a gente vai fazer uma plantação, a gente precisa de um terreno que seja arado, que seja cuidado, que seja preparado para receber aquela semente. E esse acho que foi o pulo do gato, como a gente diz aqui, né? De entender que eu precisava preparar a cabeça daqueles alunos, o contexto em que eles estavam, culturalmente, e construir uma cultura matemática de aprendizagem, de eu posso aprender, né? Fortalecer essa questão da autoestima deles. Mas eu vi que meu maior problema não era só o engajamento deles, era exatamente eles se sentirem capazes de aprender. Professora Patrícia, você está falando de um ponto muito importante, né? Porque o Brasil, segundo diferentes pesquisas, é um dos campeões em ansiedade matemática. E a ansiedade matemática, ela justamente tem a ver com isso, com o fato de você não acreditar em você mesmo. Se você fosse contar para outros professores, porque muitos professores vivem isso, né? Especialmente falando dos anos finais. Se você fosse contar para outros professores, como é que você foi superando isso? Como é que você foi acolhendo os estudantes? O que você fez na prática para fazer com que os seus alunos dissessem assim: eu posso até desconfiar, mas eu acho que eu sou capaz, né? O que você diria? Olha, eu comecei a mudar por dentro. A forma como eu pensava a matemática e a forma como eu acreditava. E sendo muito honesta, Kátia, esse foi um processo que eu precisei de outras pessoas, de outros colegas. Então, fortemente, eu acredito e defendo uma comunidade de professores que possam se apoiar. E foi nesta comunidade que eu comecei a também fortalecer os meus medos, porque eu entendi que eu também tinha deficiência e eu também comecei a perceber que está tudo bem, eu não sei tudo. E aí eu comecei também a mudar a forma como eu pensava o meu conhecimento. Então, a transformação para chegar até o meu aluno passou primeiro por mim, né? Eu fui para a sala de aula com a cabeça de aluna, né? O que eu ensinava, eu era uma cópia dos meus professores do ensino fundamental.
porque naquele momento a universidade não tinha me dado os aparatos que eu precisava para assumir a sala de aula. Então, quando eu me vi diante de turmas, eu comecei a repetir um modelo que eu já conhecia por muitos anos, que foi a forma como meus professores de matemática ensinavam. E essa realidade eu só consegui desconstruir a partir do momento que eu tinha uma comunidade que me apoiava e que eu me apoiava nessa comunidade. Então, a primeira mudança ela é por dentro, né? É a gente como professor, como a forma como a gente pensa essa matemática, como a gente entende e como a gente acredita que de fato isso pode atingir os alunos. Não é só o falar, mas as ações elas representam muito, sabe? E significa muito para eles. E aí eu vou fazer uma conexão, Patrícia, com você. Então, ouvindo a professora Patrícia, me lembrei de uma iniciativa que vocês no Itaú Social, na Fundação como um todo, têm feito, que é pensar o seguinte: o Brasil pode aprender com o Brasil. Nós temos muitos desafios, mas também temos muitas coisas que estão acontecendo. E que bom se nós pudermos conectar uns professores com os outros. E vocês fizeram uma iniciativa voltada para professores de anos finais, o Matemática em Ação, enfim. Queria que você falasse um pouquinho da importância que isso tem, como é que o que vocês aprenderam com essa iniciativa, onde elas estão, Perfeito. como elas são acessíveis para quem está nos escutando nesse podcast. Ótimo, Kátia. Eu acho que primeiro o que nos levou a essa iniciativa está muito conectado até o formato desse podcast, né? Porque aqui você convidou a professora Patrícia, o professor Adriano, então representando professores e também gestores de redes municipais. E o que a gente entendeu era justamente que, como parte da sociedade civil, nós podíamos sim ter um papel de fomentar, de reconhecer, de disseminar, sistematizar práticas inovadoras no ensino de matemática, mas é importante lembrar que esse apoio de que a professora Patrícia fala, né, dos professores, que os professores precisam receber, também passa por pares e também passa pela ação efetiva de gestores, de secretarias, de equipes técnicas, então só trazer esse panorama. E aí, quando nós decidimos fazer o edital, nós quisemos abrir de propósito para professores, né? E até porque nós entendíamos, e o que de fato aconteceu, a gente conseguiu ter um bom diagnóstico também. Primeiro, porque foram milhares e milhares de professoras e professores de pré-escola e de anos finais do fundamental que enviaram suas práticas, né? Ali, a gente também teve uma representatividade do Brasil. Nós conseguimos também identificar dificuldades dos professores até para contar sobre as suas práticas. Professores muito entusiasmados que traziam projetos, mas onde não tinha matemática. E isso não veio aqui, não trago como uma crítica, mas como um aprendizado de, puxa, quem está em diálogo com esses professores que se engajaram, que estão desenvolvendo os projetos, né? E vieram também projetos muito inovadores de todos os cantos do país, que curiosamente, na sua grande maioria, não eram conhecidos pelas secretarias. Esses materiais, eles estão no processo já de sistematização, o MEC também participou como parceiro, se tornaram publicações e na escola da Fundação vão ficar disponíveis. Também sei que vocês fizeram, em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio, uma pesquisa olhando especificamente para o impacto, um estudo, né? Olhando especificamente para o impacto da não aprendizagem da matemática, ou, ao contrário, né? Daquilo que se sabe de matemática, como isso impacta no PIB do país, portanto, devemos estar falando da produção não só científica e acadêmica, mas também da produção toda que o país faz e também para a empregabilidade, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso para que nós não achássemos que a responsabilidade por resolver um problema desse tamanho seja única e exclusivamente dos professores ou dos gestores públicos, porque estudando a pesquisa que vocês fizeram, é possível ver que o impacto vai bem além daquilo que são os muros da escola, né?
A gente fez um estudo muito olhando, tentando entender a participação das ocupações que fazem uso intensivo da matemática e comparando, né, com estudos em outros países, olhando muito a França, Reino Unido e alguns outros países desenvolvidos. E o que nos chamou muito a atenção, a proporção da participação das ocupações que fazem uso da matemática no Brasil está muito abaixo de países, inclusive, menores que o Brasil, como a França, né? Então, a gente não chega a 10% de participação no PIB dessas ocupações, e a França está em 18%. Essas ocupações que fazem uso da matemática aqui no Brasil, elas têm quase o dobro da renda, do rendimento da renda média das outras ocupações, né? Então você ganha mais se você entra nessas ocupações. Essas ocupações também, como a gente pegou o tempo, a gente pôde olhar o tempo da Covid, né, da crise, nós pudemos ver também que elas são mais resilientes a crises, tá certo? E elas também tendem a ter uma parcela maior de ocupação formal, registro em carteira, né? Ou seja, a qualidade dessas ocupações, a resiliência é maior. Ao mesmo tempo, o que a gente vê? Parte das desigualdades, né, que são, eu diria que elas são reproduzidas na escola, não é a escola sozinha, elas são reproduzidas, porque como a gente tem tratado aqui, tem uma questão de crença, de apoio a professores e escolas que é necessário, ela continua na medida em que a gente vai olhar a inclusão produtiva. Porque esses melhores empregos, trabalhos, enfim, são predominantemente ocupados por pessoas brancas e por homens, né? Portanto, as desigualdades que a gente já vê lá no SAEB, por raça, cor, por nível socioeconômico e por gênero, na matemática, ela se reproduz e se intensifica na ocupação desse mundo do trabalho. E antes, nós fizemos uma pesquisa em parceria com a Equidade Info, pesquisando com estudantes aqui no Brasil, que já estavam entrando no ensino médio, e quase metade já tinha decidido que iam fazer cursos ou profissões que não tivessem uso de matemática, né? Quer dizer, são barreiras que são estruturais, são barreiras subjetivas. Agora, o país precisa se repensar, não deixar esse desafio só para a educação. É necessário um investimento e uma participação muito maior, muito intersetorial para enfrentar esse desafio. É interessante te ouvir por várias razões, né? Primeiro, porque, assim, do ponto de vista da genética, da biologia da espécie humana, essa espécie sapiens, ela nasce com potencial para aprender matemática. Não há nada que justifique que esses estudantes não aprendam. Te ouvindo, quando você diz assim, olha, eles já escolhem fazer alguma coisa que não tenha matemática, eu volto lá para a professora Patrícia dizendo, eles nem acreditam que eles podem. E acho que esse é um desafio muito grande para o Brasil, porque eu tenho dito, né, não é assim que aconteceu um fenômeno que os estudantes brasileiros nasceram sem capacidade para aprender matemática. Isso inexiste, né? O que acontece é que nós estamos deixando esses estudantes cada vez mais para trás, já desde a educação infantil, porque aquela outra pesquisa que vocês também apoiaram, do IELTS, ela mostra exatamente isso, que os meninos de nível socioeconômico mais baixo e pretos, eles performam pior entre todas as outras amostras, já na educação infantil com 5 anos e 11 meses. E não é um problema deles, exatamente, né? É um problema nosso. Então, nós temos um episódio que fala exatamente sobre equidade, e aí depois todo mundo pode ouvir lá, que nós vamos aprofundar esse assunto, porque isso é verdade. Acho que essa é a principal preocupação, né, Adriano, que vocês aí no Rio de Janeiro têm. E vocês criaram, ineditamente no país, um movimento que soma ao Gente que Soma, que é o Rio Capital da Matemática. Queria que você contasse um pouco dessa iniciativa, como é que ela foi criada, no que ela se constitui, que é justamente para que nós possamos apoiar os estudantes a acreditarem que somos todos capazes de aprender, né? Então, bem-vindo de novo, Adriano,
e eu estou te passando a palavra para você contar um pouquinho para a gente desse movimento incrível. Obrigado, Kátia. Ouvindo as nossas Patrícias aqui, a professora Patrícia Barreto, a nossa Patrícia Guedes, muito vem ao encontro do que a gente aqui no Rio de Janeiro tem criado, né, nos últimos anos, né? E não foi algo concebido previamente, superestruturado, não. A gente parte apenas em 2021 de uma ideia de que a educação de matemática, né, o ensino-aprendizagem da matemática, era um ponto frágil, né, entre a performance de aprendizagem dos nossos alunos, da nossa rede, principalmente naquele período que ainda era ali pós-pandemia e pandemia, né, e a gente resolve mobilizar e catalisar a rede junto à OBMEP, né, mas criando uma Olimpíada Carioca de Matemática. Então, eu acho que ali foi o nosso primeiro passo em tentar dar valor à ideia da matemática e trazer para a rede algo bem próprio, com a identidade dela. E a gente sabe que a performance olímpica não é necessariamente a garantia de aprendizagem, mas foi uma primeira estratégia. Desde então, a gente permanece com as Olimpíadas Cariocas de Matemática, ano a ano, e já tocando um pouco nesses pontos de equidade, reconhecimento, valorização. E, aos poucos, a gente veio perseguindo outras ações que foram se somando, e ainda bem que a gente também vai somando parceiros, então temos parceiros, né, luxuosos, né, nos ajudando, incentivando, agregando, né, como o próprio Tal Social, o próprio Reúna, entre outros, né? E em 2024 para 25 a gente resolve, né, meio cariocamente, né, fazer uma provocação, né, o Rio capital da matemática, né, a gente persegue uma ideia assim, mas que é um estímulo para qualquer rede, né, qualquer grupo identificar que não é uma soberba, né, mas na verdade é um mote que você cria e tenta juntar a sua rede, né? E, a partir desse momento, a gente coleciona as ações que já vimos fazendo, né? Então, ações de reforço, recomposição, de formação, materiais, né? Então, tudo isso vai se somando e vai gerando um conjunto de práticas que a gente entende que são capazes de gerar os resultados pretendidos. A gente percebe que essa nossa alavancagem da matemática para a rede, né, para um efetivo grande, né, que temos aqui 620 mil alunos, né, somos 1.558 unidades escolares, 41 mil professores, né, e isso, hoje, a gente percebe que nos 3 anos, para cada um ponto percentual que a gente cresceu em língua portuguesa, a gente tem crescido mais em matemática. A gente tem crescido 1,25, 1,33, 1,88, de acordo com o ano, com o grupamento e com a forma que a gente mede, né, das nossas avaliações formativas ou somativas. E isso é bom, porque retroalimenta, né? As pessoas começam a perceber, nossa, viu? Dá resultado, as coisas estão acontecendo, né? Então a gente faz um seminário anual. Esse ano fizemos o segundo seminário anual, reunimos 2.000 pessoas num sábado de manhã, só para discutir temas da matemática, passando a educação infantil, anos iniciais, anos finais, e é isso. Então a gente tem avançado, né? Estamos bem felizes, mas ainda sabendo que o desafio é grande. Mas eu queria pegar, Adriano, começando com você, e depois eu vou destinar é, uma pergunta em torno do compromisso nacional, toda a matemática, porque o governo federal, o ano passado, ele lança um decreto e é um movimento muito pioneiro. Então, do ponto de vista do gestor municipal, como você vê essa iniciativa do governo federal e que tipo de regime de colaboração, como é que pode ser essa colaboração entre estados, municípios, o governo federal, para que o compromisso não seja o compromisso deste governo, né, mas um compromisso mesmo, uma política de Estado, como a gente costuma dizer, e não de governo, né? Que importância você viu nesse pacto? Eu acredito que o compromisso nacional, né, toda a matemática, ele já nasce bebendo um pouco na fonte do compromisso nacional
criança alfabetizada, né, no regime de colaboração. Né, eu acho que é super importante, né, veio em ótima hora, né, casa com os interesses nossos aqui do gestor público, que quer promover a matemática, mas a gente acredita que esse regime de colaboração já tem ganhado força, né, nos articuladores, né, que estão presentes em vários municípios e estados, os eventos que vão sendo promovidos, né, mas a gente acha que tem espaço ainda para avançar um pouco mais nessa pauta, né, talvez fixando a alfabetização matemática ali ao final do segundo ano, né, a ideia de consolidar uma compreensão. Eu acho que, a exemplo da alfabetização, talvez seja um passo significativo para a gente ter como política nacional, né, e não deixar essa matemática aí ficando para trás à medida que a preocupação passa a ser a linguagem, né, falada, escrita, né, da língua portuguesa. E apoios, né, de recursos são sempre bem-vindos, né, do governo federal. Bom, recurso para a educação nunca é demais, né? Sempre a gente precisa mais. E você, Patrícia, como é que você tem visto o compromisso? Olha, eu acho que a gente tem que celebrar muito o fato de como país, pela primeira vez, a gente teve uma política nacional. E uma política nacional, como bem lembrou o professor Adriano, envolvendo estados, municípios, né? Então, DIME, CONSEC, CONSED, os colegiados de secretários envolvidos junto com o MEC. E sociedade civil, as sociedades de matemática também muito envolvidas. Esse foi um primeiro passo para que a matemática entrasse mais, recebesse mais holofotes, né? Não só sobre os problemas e as lacunas, mas também com caminhos, com estratégias, com primeiros passos. Então, acho que tem uma função simbólica, política e concreta de apoio que a gente precisa celebrar. E a gente tem uma perspectiva de futuro importante, porque, e aí conectando com o que o professor Adriano falou, a gente tem um novo Plano Nacional de Educação, que pela primeira vez tem uma meta que fala, né, da matemática adequada no segundo ano do ensino fundamental. Nós celebramos muito essa meta, porque ela vai funcionar como uma grande catalisadora de discussões sobre o ensino do letramento matemático e matemática na educação infantil e nos anos iniciais, né? E vai possibilitar também, na medida em que o Plano Nacional de Educação tem uma série de metas relativas às desigualdades, ao enfrentamento das desigualdades, colocar a matemática no centro como um grande vetor de redução de desigualdade. Acho que cabe agora a gente poder também, né, contar nesse novo ciclo de governos estaduais que também tenham um papel importante na coordenação. Foi muito inspirador ver capitais, que são redes complexas, com muito desafio, como o próprio Rio de Janeiro já iniciando essa trajetória. Agora, a gente acredita que com a sociedade civil também, né, mantendo o nosso papel também, que não é de liderar a política pública, mas é de apoiar, de estimular. Eu acho que a gente tem perspectivas muito interessantes, né, mobilizadoras para a aprendizagem de matemática. Eu também acredito nisso. Mas aí, professora Patrícia, queria te ouvir sobre isso, né? Porque eu também fui professora de matemática, assim como você, e aí eu queria te ouvir desse lugar. Como é que você está vendo esse compromisso nacional, toda a matemática? Kátia, você ainda não sabe, mas você foi minha inspiração também, logo no início. Eu acompanhei um pouco da sua trajetória e bebi, sim, muito do seu conhecimento. E, assim, sou grata, né? Deixar claro aqui a importância de quem começou, de pessoas que começaram a abrir um caminho lá atrás, trazendo essa fala, trazendo essa pauta, e ela chegou. Eu sou extremamente, assim, suspeita para falar nisso, porque eu comemorei muito, inclusive, eu mobilizei a minha rede, o meu gestor, o meu secretário de educação, o superintendente, eu deixei todo mundo doido. Eu disse, não, vocês precisam fazer, a gente precisa fazer, e meio que não sabe muito bem, a gente ainda não sabe muito bem o como fazer, mas acredita que é aquele lugar, vamos olhar para essa matemática, vamos olhar para as escolas, vamos dar um olhar a esse professor. E muitas vezes o professor de matemática, e aí é muito realista, ele é sozinho, né? É uma carreira solo dentro da escola. Muitas vezes é ele com ele mesmo, com o planejamento dele. São poucas as políticas
e os incentivos que chegam para o professor de matemática, com uma política que olhe para esse professor, que olhe para esse ensino, vai ter uma possibilidade de dizer, peraí, me escuta aqui, eu também tenho que falar, eu sou professor de matemática, mas eu também tenho necessidades, eu também tenho lacunas que precisam ser atendidas. E como é que a gente faz isso? Então, eu vejo como uma coisa extremamente positiva, que, quanto professora, eu não posso também deixar isso morrer, né? Se já aconteceu, a gente precisa cobrar para que isso só cresça e que a gente consiga um movimento mais robusto, né? Um movimento que a gente consiga ver esses resultados a curto e médio prazo, mas ainda que sensíveis, mas que eles comecem a acontecer, porque por muito tempo a gente falava em alfabetização, era o tempo todo e a gente da matemática. Cadê a matemática? Recentemente, tentando fortalecer o movimento na minha escola e justamente não deixar morrer, criamos um projeto que é a matemática que se revela. E a ideia era trazer aonde a matemática estava em todas as disciplinas. No primeiro momento foi um choque, mas o produto final foi muito legal, porque os meninos conseguiram ver matemática no português, matemática na ciência, matemática na geografia, na própria matemática sem seus números. Então, a gente criou um movimento para dizer, ó, peraí, e aí a Secretaria de Educação já pegou isso, já transformou em algo que, para a gente comunicar as outras escolas e aí fazer um movimento diferente. Então, eu acho que, quanto professora, eu tenho que aproveitar o momento, né, que está em embate, e como é que a gente pode aproveitar isso e trazer para a discussão, sim, quais são as possibilidades da gente melhorar o ensino da matemática. Excelente. Olha, nós vamos caminhar para o encerramento desse episódio, mas eu queria uma rodada bem rápida, fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem apontar uma prioridade, algo que realmente podia transformar a aprendizagem da matemática no Brasil nos próximos anos, qual seria ela? Qual seria, Patrícia? Fortalecimento do conhecimento para o ensino da matemática do professor. Esse eu acho que é um lugar que a gente precisa falar, né? E precisamos ser honestos. Talvez o conhecimento matemático dos profissionais da matemática ele não seja o suficiente para a gente tornar essa matemática compreensível, uma vez que muitas vezes o que a gente leva para a sala de aula é o conhecimento que a gente teve no ensino básico. Então, eu acredito que o fortalecimento de formações que não tenha foco apenas em metodologias de ensino, mas sim no conhecimento para o ensino da matemática, é um ponto crucial. Muito bem. Adriano? Eu pensei exatamente a mesma coisa, o conhecimento pedagógico da matemática, né, que precisa ser revisto, né, hoje nas formações universitárias, de licenciatura, nos campos da matemática, e aí, com isso discutir até o currículo matemático hoje, quais são as expectativas curriculares do que você tem na expectativa do aluno concluir os anos iniciais, concluir os anos finais, concluir o ensino médio, né? O que a gente espera, né, dessa matemática boa, consolidada, né, que alcance, não crie desigualdade internamente, né, dentro dos sistemas escolares, das escolas, né? Eu apontaria esses 2 pontos aqui. Que bom. E você, Patrícia? Fazer um exercício aqui, inspirado aí pela professora Patrícia, pelo subsecretário Adriano. Acho que, assim, ação sistêmica com recursos, né, e com apoio político. E a ação sistêmica é muito indo de encontro com o que eles trouxeram, né, que não olhe um elemento só, que olhe formação inicial e continuada, currículo, avaliações, materiais, engajamento e reconhecimento dos professores. Agora, com esse apoio para as secretarias e para as escolas, esse compromisso que transborde as divisões das escolas, né, o limite da escola, o limite das secretarias de educação, um compromisso de sociedade mesmo. Eu também concordo muito com vocês, acho que é um compromisso de sociedade, é um compromisso para além de um governo, e é um compromisso que tem espaço para revisar. Sim. O currículo, alinhar a formação dos professores e professoras
de toda a educação básica, desde a educação infantil, senão nós vamos ficar tentando consertar o ensino médio, quando o problema já é sistêmico, né? E aí pensar como seriam esses materiais didáticos, que tipo de modificação nós teríamos que fazer nas avaliações para elas, inclusive, instrumentalizarem mais as redes, as escolas e especialmente os professores, né? Então, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz, o tempo é pequeno, mas acho que essa conversa já vai inspirar muita gente. Então, professora Patrícia, secretário Adriano, Patrícia Mota Guedes, parceira de muitas ações, obrigada mesmo pela presença de vocês. E eu convido todos vocês a daqui um mês acompanharem o próximo podcast Gente que Soma, uma iniciativa do Instituto Reúna com apoio da B3 Social.